Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William e na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução ao Java. Então a gente vai falar tanto da máquina virtual do Java como também da linguagem de programação. Para começar, vamos fazer uma breve introdução, mostrar para vocês o que é a máquina virtual e como que a gente utiliza ela para desenvolver nossos sistemas e para executar sistemas Java também. Então vamos começar falando sobre a máquina virtual. Então, a máquina virtual do Java, o objetivo dela é, um dos objetivos na verdade, né, é permitir que haja uma interoperabilidade. O que significa isso? Possibilitar que um mesmo sistema Java possa ser executado tanto no sistema operacional Windows, quanto Linux, quanto Mac, quanto qualquer outro sistema operacional que tenha suporte à plataforma Java. Então, a ideia é que você desenvolve um código-fonte em Java, independente da plataforma em que você vai rodar esse sistema, né? Independente do sistema operacional em que você vai rodar esse sistema. E aí, tendo a máquina virtual Java, você consegue rodar esse código sem nenhuma modificação em qualquer um dos sistemas, tá? Qualquer um dos sistemas operacionais. Então, se eu fizer um sistema aqui, que é um sistema operacional Windows, esse mesmo sistema pode ser executado numa máquina virtual instalada em um computador com Linux, por exemplo, ou um computador com macOS. Ok? Então a máquina virtual ela permite essa interoperabilidade. É claro que não é uma coisa perfeita, né? Porque, por exemplo, se eu faço um sistema desktop em Java que utiliza algum recurso específico do meu sistema operacional, isso vai quebrar totalmente a compatibilidade, né? Então, mesmo sendo em Java, por usar alguma coisa específica, por exemplo, do Windows, eu não consigo passar esse sistema automaticamente para o Linux sem fazer nenhuma modificação. Então tem suas ressalvas, né? Mas se você fizer um sistema usando apenas os recursos da plataforma Java, aí sim você consegue fazer essa interoperabilidade, né? Permite você migrar de sistema operacional, de servidor, sem maiores dores de cabeça, tá ok? Como é que ele funciona, né, para fazer isso? Então o Java ele tem um código-fonte que ele é desenvolvido e gravado em arquivos .java. Então, quando você vai escrever um programa Java, você vai salvar esse código-fonte em um arquivo .java. Feito isso, esse código ele tem que passar por um processo de compilação. A compilação no Java ela serve para você transformar esse código-fonte que está gravado em arquivos .java em um código intermediário, que no caso do Java é chamado de bytecode. Esse código intermediário ele vai ser convertido então e salvo num arquivo .class. Tá? Então cada arquivo .java vai gerar um arquivo correspondente .class. Esses arquivos .class eles podem então ser executados aí e fazer as operações que você programou no seu código. Então o .class ele é um arquivo que pode ser executado na máquina virtual Java. É claro que quando a gente pensa num sistema de médio, grande porte, você não vai sair executando cada arquivo do sistema individualmente, né? Então você vai ter um único arquivo executável, esse arquivo vai rodar o sistema. E aí a gente tem alguns conceitos como .jar, que é um arquivo que você pode rodar no Java, ele vai englobar várias classes, né? Vários arquivos .class e pode ser utilizado para empacotar um sistema desktop, por exemplo. Quando a gente fala em sistemas web, temos o arquivo .war, que também tem a mesma ideia do .jar, e no caso ele é específico para sistemas web. Então você cria um programa, um sistema web, e quando você for instalar ele num servidor, você vai gerar um arquivo .war para que esse sistema possa ser executado, esteja rodando num sistema web. Beleza? Então é assim que funciona a compilação e execução de um sistema Java. E aí tudo isso é feito por meio da máquina virtual e das bibliotecas próprias do Java. Beleza? Então tá. Então para a gente começar a trabalhar de forma prática, né, com o Java, a gente tem que fazer a instalação do que a gente chama de
JDK. O JDK é o Java Development Kit, que seria um kit de desenvolvimento Java. Além do JDK, temos também o que a gente chama de JRE. JRE seria o Java Runtime Environment. Ok? Então, o que acontece? O JRE ele é necessário para a gente executar os sistemas Java. Então, ele vai conter a máquina virtual e as bibliotecas Java que os programas utilizam. Já o JDK ele é um pacote necessário para quem for desenvolver sistemas Java. Então, se você for apenas rodar sistemas Java, o único programa que você precisa instalar é o JRE, que ele vai conter a máquina virtual e as bibliotecas. Se você precisa desenvolver um sistema Java, precisamos instalar o JDK. E quando nós instalamos o JDK, ele já vai vir junto com o JRE, tá? Então não precisa fazer as duas instalações. Fazendo a instalação do JDK, automaticamente eu já vou ter o JRE também. Beleza? Então para fazer essa instalação, vocês têm que baixar o JDK, uma versão do JDK disponível, tá? Existem várias implementações de máquina virtual diferentes. No nosso caso aqui a gente vai utilizar o OpenJDK, que é uma implementação de código aberto, né? Uma implementação open source. E no nosso caso a gente vai utilizar a versão 14, que é a última versão estável disponível do Java. Tá? Se a gente olhar o histórico aqui de versões, só para a gente contextualizar melhor isso, então aqui está mostrando, né? Março de 2020 foi lançada a versão 14 do Java e a tendência, o planejamento da Oracle é que seja lançada uma nova versão a cada 6 meses. Então, daqui 6 meses, em setembro, a gente vai ter a versão 15, depois no ano que vem a versão 16 e a última planejada é 17, mas é claro que daí conforme eles forem lançando essas versões, provavelmente eles vão planejar novas versões também. Então essa foi uma grande mudança que teve nos últimos anos aí da Oracle, porque antigamente o Java demorava bastante para sofrer atualizações. Se a gente pegar o histórico aqui anterior, de início, né, o Java foi sendo atualizado de ano em ano, então foi lançado em 95, 96 foi lançada uma nova versão, 97 atualizado, 98 também. Depois passaram-se 2 anos para a versão 1.3, mais 2 anos para a versão 1.4 e mais 2 anos para a versão 5. E por fim, das 5 para 6 houve uma grande mudança, né? Houve uma quebra de compatibilidade entre as versões. E a versão 6 foi lançada em 2006, também aí depois de 2 anos, tá? E aí a partir da versão 6, a próxima versão só foi lançada lá para 2011, tá? Que foi a versão 7. Então houve aí um grande período de tempo aí, 5 anos até a versão 7. E aí da versão 7, em seguida, começou-se a ter uma periodicidade maior, né? Então foi lançado em 2014 a versão 8, com grandes mudanças também. E aí, versão 9 em 2017. E aí daqui pra frente que tivemos esse padrão de periodicidade a cada 6 meses, né? Então a partir da versão 10 do Java, o número de atualizações cresceu bastante, né? O número de versões consequentemente também. Isso é positivo porque caso surjam bugs, surjam novas ideias que sejam importantes para ajudar no crescimento da plataforma, elas vão ser implantadas logo e os desenvolvedores Java não vão precisar migrar talvez para outras plataformas ou esperar muito tempo para usar algum recurso que seja importante, que seja interessante para suas aplicações. Então eu vejo de forma positiva esse aumento aí no número de versões com frequência que tem sido lançado nos últimos anos, tá? Tanto é que houve muitas críticas antigamente a forma como o Java vinha sendo conduzido, né? A forma como a plataforma vinha sendo atualizada. Por quê? Porque muitas outras plataformas, como a plataforma .NET, né, que tem a linguagem C#, elas passavam por atualizações muito mais frequentes e traziam recursos muito mais interessantes para a linguagem e para a plataforma também. Isso fazia com que essas plataformas tivessem uma competitividade maior em detrimento do Java. Então o Java, essa mudança de estratégia que ele teve, ajudou a revigorar a plataforma e manter aí o número de
desenvolvedores ativos utilizando essa plataforma. Beleza, então, explicado isso, aqui temos a página de download da versão 14, né, do Java. É só clicar, no nosso caso é o Windows, clico, faço o download. No meu caso aqui eu já fiz. Ele vai baixar esse arquivo aqui, .zip, né? Então aqui dentro tem uma pasta e a gente não precisa fazer nenhum processo de instalação. É só descompactar essa pasta e jogar onde a gente achar melhor. No meu caso eu descompactei e coloquei aqui na pasta arquivos de programas Java, né? Então reparem que eu tenho 3 pastinhas aqui. Um aqui é um JRE do Java 1.8, JDK 1.8 e o que nós vamos utilizar aqui que é o JDK 14. Aqui dentro, pessoal, temos todos os arquivos, né, que são necessários tanto para compilação como também para execução do Java. Se a gente entrar aqui na pasta bin, temos aqui arquivos .dll, que são arquivos para a gente fazer, que o Java utiliza, né, para fazer a interação com o sistema operacional. Então o que vai acontecer no nosso programa? Ele vai enviar instruções para a máquina virtual. A máquina virtual vai converter isso em instruções para o sistema operacional para que o nosso programa seja executado, tá? E eu vou destacar aqui para nós 2 arquivos que são arquivos essenciais de serem entendidos, que são o arquivo java.exe e o javac.exe. O java.exe ele é o arquivo responsável pela execução de programas Java. Então, para a gente executar um programa Java, a gente precisa executar esse java.exe. Já para a gente fazer a compilação de um programa Java, precisamos do javac.exe. Então, esse nome javac seria uma abreviação para Java Compiler, né? Que é o compilador Java. Então, antes da gente executar um programa, a gente tem que compilar ele, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente escreve um arquivo .java e usa o compilador para gerar o arquivo .class, que é o arquivo que vai ter o nosso bytecode, que são as instruções que vão ser passadas para a máquina virtual. Bom, pessoal, feita então a instalação do Java, né? Que no caso aqui consiste apenas em baixar o arquivo zip e descompactar. Um passo importante que a gente tem que fazer é configurar o nosso ambiente, né? No caso aqui o nosso sistema operacional, para que a gente tenha a melhor experiência possível fazendo uso da plataforma Java, tá? Então a gente vai fazer a configuração de algumas variáveis de ambiente. No Windows a gente tem essa telinha aqui, propriedade do sistema, com essa opção variáveis de ambiente. No Linux dá para fazer essa mesma configuração usando a linha de comando, tá? Então aqui no Windows a gente vai abrir variáveis de ambiente e uma das variáveis que a gente vai criar é essa chamada Java Home. Então o nome tem que ser exatamente isso aqui, Java underline home. E o valor da variável vai ser o caminho para a pasta onde você descompactou o Java. Então no meu caso está em C, arquivos de programa, Java, JDK-14. Então esse aqui é o caminho do Java Home, que seria a casa do Java, né, onde está todos os arquivos referentes à plataforma Java. Beleza? Então aqui vai ser o nosso endereço do Java Home. Essa variável de ambiente ela é importante porque tem várias ferramentas que a gente vai utilizar no desenvolvimento Java que utilizam essa variável de ambiente. Então é bom vocês já deixarem configurado para utilizar ela posteriormente. Depois, outro caminho que é interessante a gente configurar é dentro do path a gente incluir a variável de ambiente Java Home-bin. Na verdade, Java Home/bin, né? Que seria a pasta bin dentro da pasta do Java. Então a gente coloca o caminho para essa pasta aqui. Por quê? Porque essa pasta aqui ela vai conter os arquivos que a gente utiliza para tanto compilar quanto para executar código Java. Então aqui está o nosso javac, que é o Java compilador, e o Java, que é o nossa máquina virtual, né, que vai executar nossos programas Java. Beleza? Então aqui são 2 exemplos que eu dei para vocês, né, de partes da plataforma Java, mas tem vários outros executáveis, como vocês podem observar aqui. Também várias DLLs, APIs que o Java precisa utilizar para rodar os programas Java. Beleza? Então essa é a configuração que a gente precisa fazer. A Java Home e dentro da variável de ambiente path a gente colocar o Java Home/bin, que é onde vai estar nossos executáveis. Por que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente for lá na nossa linha de comando, se a gente não fizer isso, a gente não consegue, por exemplo, executar o compilador Java. Então aqui eu consigo porque no meu caso eu já tenho essa variável de ambiente configurada para mim, tá? Então se o Java
home/bin não tivesse lá no meu path, eu não conseguiria executar nem o Java, nem o Java-C diretamente, tá? Então é importante que a gente tenha elas configuradas para não ter que colocar lá o caminho completo do Java-C ou do Java para a gente conseguir fazer a compilação e execução dos nossos programas Java. Dessa forma aqui fica muito mais fácil de utilizar. Só uma questão, né? Se você instalar por exemplo, no Linux, dá para a gente usar o gerenciador de programas do Linux para instalar o Java, algumas versões dele, tá? Então, se você instalar por aí, provavelmente ele já vai configurar a variável de ambiente automático para você, tá? Mas se fizer a instalação como eu estou fazendo aqui, tem que configurar manualmente, beleza? Feita a configuração, então agora a gente já pode partir para a próxima etapa, que é escrever nosso código Java e também compilar e executar esse código.